Olá pessoal, tudo bem aí? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos dando continuidade ao estudo da tabela periódica. Na primeira aula nós vimos ali a estrutura da tabela, a classificação ali dos elementos, os grupos, as famílias, algumas características importantes, tá certo? Agora nós vamos estar trabalhando a outra parte da tabela periódica, que são as propriedades periódicas, ok? Mas antes de trabalharmos as propriedades periódicas, nós vamos aqui ver algo também que é interessante dentro do estudo da tabela. Eu vou estar projetando para vocês essa tabela aqui, que de fato representa a tabela periódica, porém, se vocês observarem, dentro de cada quadradinho não tem o elemento, não tem o símbolo do elemento. Nós temos aí o último subnível, ou o subnível mais energético de cada elemento. Vocês aprenderam lá em configuração eletrônica, que nós fizemos ali a distribuição eletrônica, seguindo aquele diagrama de Linus Pauling, e a gente trabalhou com aqueles subníveis, S, P, D e F. Então ali a gente fazia a distribuição eletrônica. E cada elemento ele tem ali o subnível mais energético, que é aquele que finaliza a configuração. Então, dentro de cada quadradinho está exatamente o subnível mais energético de cada elemento. Agora, se vocês observarem, nós temos aí 4 letras grandes na cor azul, o S, o D, o P e o F, que são subníveis, aqueles lá do diagrama de Linus Pauling. O S, o D, o P e o F são subníveis, certo? Energéticos, e ali nós colocamos o elétron, o S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F é 14. E o que significa esses subníveis aqui aparecendo? Observe que o S ele está aqui abrangendo as famílias 1A e 2A. Significa que, se nós fizermos a configuração de qualquer elemento dessa região aqui, azul, família 1A e 2A, vai terminar na letra S. Se a gente fizer a configuração de qualquer elemento dessa região amarela aqui, que são os elementos da família B, vão terminar em D, ok? Se nós fizermos a configuração de qualquer elemento dessa região verde aqui, onde está a letra P, são os, a maioria aqui a metais, certo? Todos aqui da família A também vão terminar na letra no subnível P, ok? E se fizermos a configuração desses elementos aqui, das duas séries que ficam do lado de fora, vão terminar na letra F, ok? Então aqui nós vamos agora verificar, se de fato isso acontece mesmo. Então aqui, ó, família 1A e 2A termina em S. Eu vou aqui mostrar a tabela original, tá certo? E vou pegar um elemento da família 1A e um elemento da família 2A, certo? Vou pegar aqui o elemento Na e o elemento Mg, sódio e magnésio. Um próximo do outro, um da família 1A e um da família 2A, para mostrar nessa realidade aqui, ó, qualquer elemento da família 1A e 2A vai terminar em S. Então vou pegar aqui o elemento, o Na está aqui, o Na é número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Então vou pegar aqui Na, 11, e o Mg, que é 12. Magnésio é 12. Pronto, então um elemento da família 1A e um elemento da família 2A. Aí agora, para fazer a configuração, eu vou usar o diagrama de Linus Pauling, tá aí, já na tela. A gente usa ele para fazer. Então vamos lá, um S2, fazendo a configuração, seguindo a seta. 2S2, 2P6, eu tenho que contar porque só são 11, então 2, 4, 10, só falta 1. Eu parei em 2P6, aí a seta desce para 3S2. Se eu colocar S2, vai para 12, é só 11. Então, só preciso de 1, coloco só 1. Então, 3S1, 2, 4, 10, 11. Terminou em quê? 3S1. Qual foi a letra S? Então, terminou em S, tá certo? É o que está dizendo, isso aqui, ó. Qualquer elemento da família 1A termina em S. Da família 2A também. Então, nós vamos fazer aqui o da família 2A agora. Ok? Família 2A, já está aí o magnésio. Seguindo aqui o mesmo diagrama. 1S2, 2S2, 2P6. Então, já tem o quê? 2, 4, 10. São 12, então faltam 2. Paramos em 2P6, descendo na seta, 3S2. Aí completou, 2, 4, 10, 12. Ok? Terminou em quê?
3s2. Então a letra foi o S. Então ficou provado, ó, que qualquer elemento da família 1A ou 2A, fazendo a configuração, vai terminar em S. Agora aqui, ó, os elementos aqui da cor amarela, né? Nessa região aqui são os elementos da família B. Tá dizendo que termina em D. Vamos pegar um aqui, um elemento da família B. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. Tá aqui o ferro 26, ó. Então vamos lá. Vou projetar o ferro aqui. Ferro 26. E vou fazer a configuração dele seguindo aqui sempre o diagrama, né? 1s2, 2s2, 2s2 eu coloquei P, ó, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, né? Aí terminou a seta, você começa a outra, 3p6, 3p6, 4s2. Contando tudo para ver quantos já tem. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Já tem 20. Como aqui é 26, só faltam 6. Nós paramos aqui em 4s2. 4s2 está aqui, ó. Terminou a seta, você volta lá para começar a outra. 3d10. Eu não posso colocar o 10 porque vai para 30. Eu só preciso de 6, porque eu já tenho 20, para 26 faltam 6. Eu coloco só 3d6. Aí contando aqui agora dá 26, certo? Terminou em quê? 3d6. Qual foi a letra? A letra foi a letra D. É exatamente o que está dizendo aqui, ó. Qualquer elemento dessa região, se fizermos a configuração, vai terminar em D. Da região de cá vai terminar em P. Esse quadrado aqui que abrange as famílias A, ó, as 6 famílias A, termina em P. Vamos pegar um elemento aqui dessa região para verificar se de fato é mesmo, né? Vou pegar aqui o elemento P, ó. O elemento P é número atômico 15. Eu vou colocar aqui P15, tá certo? Vamos fazer a configuração, ó. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Contando tem 2, 4, 10, 12. Já tem 12. Aqui é 15. Então eu preciso de mais 3, tá certo? Nós paramos em 3s2. 3s2, eu venho para 3, terminou a seta, tá vendo? Eu tenho que começar outra seta, 3p6. Se eu colocar 6, aqui já tem 12, vai para 18. Eu só preciso de 3. Então eu vou colocar 3p3, porque agora fechou 15, ó. 2, 4, 10, 12, 15. Então terminou em 3p3. Qual foi a letra? Letra P. É exatamente o que está dizendo aqui, ó. Qualquer elemento dessa região vai terminar na letra P. Essas duas séries aqui de baixo, a letra é F. Então, qualquer elemento que nós fizermos a configuração aqui vai terminar em F. Com exceção dos dois últimos aqui, né, de cada série, que termina em D. Os demais terminam em F. Eu não vou fazer a configuração aqui porque o número atômico desses elementos é muito alto, então a gente vai demorar muito, mas você pode fazer na sua casa e vai verificar que qualquer elemento desses aqui, a configuração vai terminar em F, ok? Muito bem, então nós vamos agora para as propriedades periódicas, que é a segunda parte do estudo da tabela periódica e é muito importante estudarmos as propriedades periódicas. Então vamos lá. Então tá aí na tela, ó. Propriedades periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que variam periodicamente, ou seja, de período em período. Elas vão se repetir de período em período. Então, vamos observar aqui. A primeira propriedade, são várias, nós vamos ver que as mais importantes, mais relevantes. A primeira propriedade periódica é o raio atômico. Raio atômico, para ser bem didático, bem simples, bem objetivo, seria o tamanho do átomo. É claro que raio atômico, né? Especificamente seria medido de acordo com a distância entre o núcleo, os dois núcleos, né, de dois átomos que estão fazendo uma ligação. Ok? A distância entre esses núcleos. Porém, para ser aqui mais objetivo, né, bem objetivo, seria o tamanho do átomo. Tem átomos maiores e átomos menores, ok? Então essa tabelinha aqui representa a tabela periódica e se vocês observarem tem duas setas, certo? Uma na vertical e uma na horizontal.
A seta na vertical ela está de cima para baixo. O que está dizendo aqui? Que o raio na tabela periódica aumenta de cima para baixo. Ou seja, à medida que nós vamos descendo numa família, o átomo vai ficando maior, o raio aumenta. E nos períodos aumenta da direita para a esquerda. Aí nós vamos entender o porquê aqui, né, desse aumento de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. Então vamos ver, por exemplo, aqui logo nas famílias. Essa família aqui, a primeira família, família 1A, né? Segundo aqui, o raio aumenta de cima para baixo. Então por quê? Vamos ver aqui, o elemento hidrogênio, que é o primeiro elemento, ele está no período 1. Se ele está no período 1, eu até já havia feito aqui, ó, ele tem uma camada. Então o tamanho dele seria esse aqui, uma camada, certo? Quando nós descemos para o outro elemento, que está já no período 2, se está no período 2, já tem duas camadas, porque a gente viu que o período indica a quantidade de camadas. Então, se ele tem duas camadas, ele já é maior do que aquele que tem uma. Quando nós descemos aqui para o próximo elemento, que já está no período 3, que é o Na, se ele está no período 3, ele tem 3 camadas. Então, ele já seria um pouco maior, porque tem 3 camadas. Então, por isso que o raio aumenta de cima para baixo, porque à medida que nós vamos descendo numa família, vai aumentando também o número de camadas, ok? Agora, vamos entender o porquê aumenta da direita para a esquerda nos períodos. Vamos lá. Eu vou pegar aqui como exemplo o período 4, está aqui. O primeiro elemento é o K desse período. Vamos percorrer ele até chegar no último elemento aqui, que é o Kr, criptônio. Mas observe que ambos estão no quarto período, tanto o K quanto o Kr. Então, os elementos do quarto período possuem quatro camadas. Então, todos deveriam ter o mesmo tamanho, porque tem 4 camadas. Acontece que, mesmo tendo 4 camadas cada um, porém o número atômico são diferentes. Consequentemente, o número de elétrons também. Então, isso aí vai influenciar no raio do átomo, no raio atômico. Nós vamos entender aqui. Então, observe aqui, o elemento K, que é o primeiro elemento do período, ele tem 4 camadas, mas eu vou colocar aqui só a última camada. Desenhei ele aqui só a última, tá certo? E percorrendo nesse período até o último elemento, que é o Kr, eu vou colocar ele aqui, ó, um pouco menor. Fazer um pouco menor, por quê? Porque está dizendo aqui que o raio aumenta da direita para a esquerda. Então, aumenta para cá, ó. Ok? Agora, vamos entender o porquê. Observe que nesse elemento K, o elemento potássio, que é o K, vou colocar aqui K, aqui é o Kr. Aqui nós temos o quê? Nós temos aqui 4 camadas, né? Porque é do período 4. Eu desenhei só a última, mas são 4 camadas. 4 camadas. E nós temos aqui número atômico 19. 19. Vocês sabem que número atômico é prótons, são positivos, fica no centro. E eles puxam os elétrons que estão nas camadas. Ou seja, esses 19 prótons aqui estão exercendo uma força, né? Aqui, atraindo esses elétrons que estão nas camadas. Então, aqui é 19 atraindo 4 camadas. Puxando 4 camadas, tá certo? Já que o elemento Kr, que é o último aqui desse mesmo período, o número atômico dele é 36. Então, eu vou colocar aqui 36, que é o número atômico. Então, observe aqui um detalhe, ó. No elemento K, é 19 puxando 4 camadas, aqui para o centro. Então, ele acaba exercendo uma força, né, aqui contra as camadas, atraindo-as para o centro. Já no elemento Kr, são agora 36, ou seja, é quase o dobro de 19. É 36 puxando também as mesmas 4 camadas. Ou seja, quem vai conseguir exercer uma força maior, atrair mais, puxar mais, são o 19 ou 36? É claro que são os 36. Por isso que esse elemento aqui, ele encolhe mais um pouquinho, tá certo? Ele fica menor, o raio é menor, porque agora são 36 prótons atraindo as 4 camadas. Por isso que o raio aumenta da direita para a esquerda, certo? Muito bem. Vamos agora para a próxima propriedade periódica, que é o volume atômico. O volume atômico ele aumenta de forma semelhante ao raio, mas com algumas diferenças. Por exemplo, aqui, ó, observe que nós temos aí as setas. Da metade da tabela para a esquerda, né, o volume aumenta
aqui da direita para a esquerda. Então, observe que a seta está nesse sentido da esquerda, certo? E da outra metade, lá para o lado direito, o volume vai aumentar da esquerda para a direita. Isso nos períodos. Nas famílias, o padrão é o mesmo, aumenta sempre de cima para baixo. Observe que a seta dos dois lados está de cima para baixo, ou seja, o volume aumenta de cima para baixo nas famílias. E nos períodos, metade da tabela é da direita para a esquerda e a outra metade é da esquerda para a direita, certo? Agora, nós precisamos entender que volume atômico, quando eu falo raio atômico, eu estou falando do tamanho de um átomo. Quando eu falo volume atômico, eu estou falando do volume não de um átomo, mas de um mol de átomos. E mol nós vamos estudar lá no segundo ano, tá certo? Então, mol, qual seria a quantidade de átomos de um mol? A quantidade é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou partículas, né? Então, é um número muito elevado, tá certo? Então, o volume seria o volume de um mol de átomos. Porém, por que ele aumenta aqui nas famílias no mesmo sentido do raio? Sabe por quê? Porque, de qualquer maneira, o volume vai ter a ver também com o tamanho do átomo. Então, por exemplo, uma gude é maior do que uma laranja. Então, aí você comparando o raio, né? O raio de uma gude é muito menor do que o raio de uma laranja, certo? E como o volume é uma quantidade grande, aí eu perguntaria, qual é o maior volume? Ou quem ocupa maior volume? 10 gudes ou 10 laranjas? É claro que as 10 laranjas vão ocupar um volume maior, porque o tamanho dela também é maior, tá certo? Então, esse seria mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, um mol, né? Um mol, por exemplo, um mol do elemento potássio vão ocupar um volume muito maior do que um mol do elemento criptônio, porque o potássio é maior do que o criptônio, tá certo? Então, é só vocês observarem a questão do direcionamento das setas para o crescimento do volume atômico. Dando continuidade aqui, nós vamos para a próxima propriedade periódica, que é a densidade. Né? Densidade. Nós temos na tabela periódica o elemento mais denso, que é o ósmio. Tá aqui o OS, né? Tá certo? Eu coloquei até a densidade dele aqui, que é 22,5 gramas por centímetro cúbico, é o elemento mais denso, poderíamos dizer o mais pesado aqui da tabela, certo? Então, ele é o mais denso da tabela. Porém, os outros elementos aumentam a densidade nesse sentido daí das setas, nas famílias de cima para baixo e nos períodos das extremidades para o centro. Por quê? Porque isso aproxima do ósmio. Então, quanto mais nós descemos em uma família, mais nos aproximamos do ósmio. Quanto mais saímos das extremidades da tabela para o centro, nós nos aproximamos do ósmio. Então, a referência aqui é o ósmio, certo? O elemento que estiver mais próximo dele é o mais denso. Então, por exemplo, vindo aqui na nossa tabela real, quem seria mais denso aqui? O irídio ou a platina? Quem está mais próximo do ósmio? O irídio. Então, ele seria o mais denso, ok? Quem seria mais denso aqui na família 2A? O berílio ou o cálcio? O cálcio está mais próximo do ósmio, porque à medida que desce na família, se aproxima do ósmio. Aí o cálcio seria mais denso do que o berílio, tá certo? Então a regra é essa. Quanto mais próximo do ósmio estiver, né, maior a densidade do elemento. Agora vamos para a nossa próxima propriedade, que é ponto de fusão e de ebulição. Né? Fusão é a temperatura que a substância derrete, né, passa do estado sólido para o líquido. E ebulição é a temperatura que ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ok? Nós temos aqui na tabela o elemento tungstênio, tá aqui o W, vou localizar ele na tabela aqui, tungstênio, certo? Que a temperatura de fusão dele é 3.422 graus Celsius. Então, realmente é uma temperatura bastante elevada para que ocorra a fusão desse elemento, tá certo? E ele passa a ser a referência da tabela, com exceção aqui do carbono. O carbono está aqui, certo? E o elemento de maior ponto de fusão da tabela é o carbono, com 3.800 graus Celsius, ok? Mas os outros elementos, né, vão ter como referência aqui o elemento tungstênio, que é o W. Ou seja, quanto mais nos aproximamos aqui do W, do tungstênio, maior é o ponto de fusão daquele elemento. Com exceção, é claro, vocês estão observando aqui, que a família 1A e 2A, nós temos a tabela de baixo para cima. Ou seja, nessas duas famílias, o ponto de fusão e ebulição aumenta de baixo para cima. Ou seja, quanto mais distante do tungstênio, maior o ponto de fusão e de ebulição.
Mas as demais famílias da tabela periódica, né, com exceção da família 1A e 2A, todos os demais elementos, quanto mais próximo do tungstênio, maior o ponto de fusão e de ebulição, né? Então, por exemplo, vocês podem observar as setas aí, ó, que elas estão das extremidades para o centro, se aproximando do tungstênio. E nas famílias de cima para baixo, também se aproximando do tungstênio. A única diferença aqui é a família 1A e 2A, né, que é de baixo para cima, ou seja, distanciando-se do tungstênio. Então, por exemplo, aqui, vou localizar um tungstênio na tabela. Então, quem teria o maior ponto de fusão? Né? O rênio ou o ósmio? Aí seria aqui o rênio, porque está mais próximo do tungstênio. Quem teria o maior ponto de fusão é o crômio ou o molibdênio? O molibdênio, porque está mais perto do tungstênio, ok? Então, a referência aqui é o elemento tungstênio. Porém, a nossa exceção aqui é as famílias 1A e 2A, que tem que estar mais distante. Então, por exemplo, aqui, ó, na família 2A, quem tem maior ponto de fusão, o estrôncio ou o cálcio? Aqui seria o cálcio, porque ele está mais distante do tungstênio. Então, a exceção aqui são essas duas famílias, ok? Vamos adiante. Vamos trabalhar agora com potencial de ionização ou energia de ionização, certo? Nós temos aqui a tabela periódica e temos aqui o direcionamento das setas, dizendo que a energia de ionização ela aumenta nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Né? Agora, o que seria energia de ionização ou potencial de ionização? Energia de ionização é a energia necessária que se deve fornecer ao átomo para ele ceder um elétron. Então, o átomo só vai soltar um elétron se ele receber energia em troca. Isso que é energia de ionização. Ok? Então, nós temos aqui uma equação representando, né, esse mecanismo. Então, está aqui o elemento X, ok? Mais energia, ou seja, nós demos a energia para esse elemento, ele liberou o elétron e ficou positivo, porque quem perde o elétron fica positivo. Nós já sabemos isso aí, certo? Então, isso aqui seria a energia de ionização. Agora, é interessante a gente saber o seguinte, que a primeira energia de ionização é menor do que a segunda. A segunda é menor do que a terceira e assim por diante. Ou seja, a cada elétron que você tira do átomo, para tirar um segundo elétron fica mais difícil. Então tem que fornecer uma quantidade maior de energia. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o elemento A, chamamos de elemento A. Nós demos aqui a primeira energia para ele, está aqui primeira energia de ionização. Fornecemos a energia para esse elemento, ele soltou o elétron e ele ficou positivo, porque quem perde fica positivo, ficou A mais, tá certo? Então você dá energia ao elemento, ele lhe dá o elétron e ele fica positivo. Se eu quiser tirar um segundo elétron desse elemento, eu posso, porém ele vai exigir mais energia. Então nós pegamos aqui o elemento A mais, tá certo? Aqui não tem esse G, né? Só o G de cá que é gasoso. O elemento A mais, por que ele está mais? Porque já perdeu um elétron. Aí a gente quer tirar outro elétron. Então nós vamos pegar esse elemento A mais, que já perdeu um elétron, vamos dar aqui a segunda energia, que é maior do que a primeira, demos a segunda energia para ele, ele soltou outro elétron, por isso que ficou 2 elétrons, e ele ficou 2 mais. Por que 2 mais? Porque ele já tinha perdido um, já era mais 1. Perdeu o outro, ficou mais 2, tá certo? Então, vamos ver outro exemplo aqui, agora usando realmente um elemento, o alumínio, né? Porque essa energia de ionização, a unidade dela é elétron-volts, certo? Elétrons-volts. Então, vamos ver aqui, ó, o alumínio, nós demos para ele 13 elétrons-volts, tá aqui, 13 elétrons-volts, ok? Ele perdeu o elétron, liberou o elétron, porque nós demos a energia para ele, ele ficou positivo. Aí, se eu quiser tirar outro elétron desse mesmo alumínio que já perdeu um elétron, eu posso tirar. Então, tá aqui, ó, alumínio mais, porque tá mais porque já perdeu um elétron, certo? Aí, eu vou fornecer para ele o que agora? Tá aqui 26 elétrons-volts, ou seja, o dobro da primeira energia. Porque ele já havia perdido um elétron, então, para perder outro, para a gente tirar outro elétron, fica mais difícil. Aí, a energia de ionização será maior. Então, aqui nós demos a energia de ionização, a segunda energia. Ele perdeu outro elétron, por isso que está 2 elétrons, e ele ficou mais 2, porque já estava mais 1. Se a gente quiser tirar um terceiro elétron, pode, porém o valor da energia que a gente vai ter que fornecer será muito maior, tá certo? Então é muito importante vocês saberem isso aí, que a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, e a segunda é menor do que a terceira, e assim por diante. Vamos agora para
a outra propriedade que é a afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é o inverso de energia de ionização. Então, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Aqui a gente dá elétrons ao átomo e ele nos fornece energia. Observe que é o contrário de potencial de ionização ou energia de ionização. Lá a gente dava energia ao átomo e ele nos dava o elétron. Aqui a gente vai dar para ele o elétron, ele vai liberar a energia. Então, um processo é o contrário do outro. Lembrando que o elemento que tem maior energia de ionização é o elemento hélio, é o primeiro gás nobre, tá certo? Ou seja, ele é o elemento mais difícil de perder elétron. Então, ele vai exigir energia maior para liberar um elétron. Já que em eletroafinidade, o elemento de maior eletroafinidade é o flúor, porque aqui são elementos que vão ganhar elétrons. O hélio e os gases nobres não entraram aqui, né, porque eles não precisam ganhar elétrons, porque já são estáveis, já são completos. Então, por isso que eles não vão participar aqui da afinidade eletrônica, certo? Então, aqui o elemento de maior afinidade eletrônica é o flúor, ou seja, ele é aquele que vai liberar mais energia quando ele recebe um elétron, tá certo? Então, observe aqui, ó, nós temos aqui o nosso exemplo, a nossa equaçãozinha aqui representando esse mecanismo. Aqui nós temos o elemento X, certo? O elemento X. Nós vamos dar para ele o elétron, está aqui, elétron. Então, nós fornecemos para ele o elétron, ele liberou a energia, tá certo? E ele ficou negativo. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Quando nós demos o elétron para esse elemento, ele ganhou o elétron, ele ficou negativo. Fica X menos e mais energia porque ele liberou a energia. Então, esse mecanismo aqui é o inverso lá da energia de ionização. E observando aqui o sentido das setas, ó, nos períodos a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. O mesmo sentido aqui da energia de ionização, ok? Nós temos ainda eletronegatividade. Eu vou aqui rapidamente fazer aqui uma tabelinha, né? Eletronegatividade. E eletropositividade. Vou fazer outra tabelinha aqui também. Eletropositividade. Certo? O elemento mais eletronegativo da tabela, o que tem mais tendência de ganhar é o flúor. Certo? Então, a eletronegatividade vai aumentar nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. Certo? Então, a eletronegatividade é a tendência de ganhar elétrons. Então, é nesse sentido. Eletropositividade, né, eu vou colocar aqui em cima eletronegatividade. Eletronegatividade. É a tendência de ganhar, né? E eletropositividade, escreve aqui eletropositividade. É a tendência de perder elétrons, então é o contrário de eletronegatividade. O elemento mais eletropositivo da tabela é o que fica cá no cantinho embaixo, do lado esquerdo, que é o frâncio. É o frâncio, tá certo? Então aqui a eletropositividade vai aumentar nos períodos da direita para a esquerda, vindo para o lado do frâncio, e nas famílias de cima para baixo. Então tudo se aproximando do frâncio. Já lá na eletronegatividade, é se aproximando do flúor, tá certo? Então veja que os sentidos aí das setas são opostos. Ok? Então aqui, pessoal, foram as principais propriedades periódicas que nós trabalhamos, ok? Agora vamos fazer aqui um exercício, né? Dentro de tudo que nós vimos até agora, um exercício. Vamos aqui para fixar aí o que nós aprendemos. Vamos aqui, ó. Exercício 1. Na classificação periódica, os elementos de números atômicos 18, 20, 34, 35 e 55 pertencem às famílias cujos nomes são respectivamente. Aí eu vou ter que consultar a tabela, né? Todo exercício de tabela nós precisamos consultar a tabela. Por isso que toda atividade avaliativa de química, nela precisa, o aluno tem direito à tabela periódica para que ele possa consultar, ok? Então vamos ver aqui os números atômicos, ó. Número atômico 18. Número atômico, gente, é o valor que fica em cima. Nessa tabela aqui está em cima o valor, o número atômico, e a massa atômica fica embaixo. Então, por exemplo, aqui o carbono, o número atômico é 6 e o número de massa é 12, fica embaixo. Certo? Tem tabela que tem mais informações. Aqui essa tabela só trouxe como informação o número atômico do elemento, o símbolo do elemento, o nome do elemento e a massa atômica. Tá certo? Então vamos lá.
Agora, não é um padrão da massa atômica ficar embaixo, não. Tem tabelas que a massa atômica fica em cima também, né? Mas só que vai vir uma descrição, né, qual for o padrão usado ali. Por exemplo, aqui, ó, observa esse quadradinho aqui que está dizendo, ó, o número atômico é o que está em cima. Símbolo são as letras, né, maiores aqui. O nome do elemento e aqui a massa atômica. Então tem a descrição, em cada tabela tem a descrição indicando o que significa cada valor. Então, número atômico 18 é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. O AR, o argônio, 18. Então a família dele é o quê? Gases nobres. Então 18 aqui é gases nobres. Gases nobres. O número atômico 20, eu vou na tabela aqui ver cadê o 20. Observe o 20 aqui, ó, cálcio. O nome dessa família é o quê? A família 2A, alcalinos terrosos. Tá até escrito aqui o nome, ó, alcalinos terrosos. Então 20, alcalinos terrosos. Certo? O outro aqui é o 34. 34 tá aqui, ó. Certo? Que a gente sabe que a tabela tá arrumada aqui. Essa tabela, né, ela está organizada de acordo com o número atômico crescente. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Você vai contando assim, seguindo os períodos. Então o número atômico está nessa ordem, tá certo? Então 34 está aqui. É o selênio, né? A família 6A é o que? Calcogênios. Tá aqui, ó. Calcogênios. Então, 34 é calcogênios. Calcogênios. O outro elemento aqui do exercício é o 35. Tá logo na sequência, ó. É o bromo. O bromo está na família 7A. Essa família aqui chama-se halogênios. Então, 35 é halogênios. Halogênios. O outro elemento do exercício é o 55. O 55 está aqui, ó. É o césio. Está na família 1A. A família 1A chama-se alcalinos. Então, o elemento de número atômico 55 pertence aos alcalinos. Alcalinos. Tá certo? Então, fizemos aqui o primeiro exercício. Exercício 2. O número atômico do elemento que se encontra num período 4 e família 5A. Aqui ele deu o endereço do elemento para a gente. Então, o período é 4. Cadê o período? O período são as linhas horizontais, ó. Então, o período 4 é esse aqui. Qual é a família que ele deu no exercício? 5A. Então, tá aqui, ó, 5A. Então, eu vou no período 4, eu vou percorrer o período 4 até chegar na família 5A. Então, tá aqui, período 4, ó. Eu vou sempre observando a família em cima para ver se não é a 5A. Então, período 4, eu vou percorrendo o período 4, até chegar na família 5A. Chegou aqui a família 5A, ó. O período 4 é esse aqui na família 5A. Então, o elemento é esse aqui, ó. Período 4, família 5A. É o arsênio. O AS, o arsênio. Qual é o número atômico dele? Está aqui em cima, 33. Pronto. Então, está aqui, número atômico 33. Achamos a resposta. Então, ele deu aqui o endereço do elemento para a gente e a gente encontra o elemento, né? Muito bem. Vamos para o terceiro exercício. Dos elementos listados abaixo, quais possuem propriedades químicas semelhantes? Pessoal, é o seguinte. Para o elemento possuir propriedade química semelhante com o outro, ele precisa estar na mesma família. Então, por exemplo, aqui, ó. Os elementos da família 1A, todos possuem propriedades químicas semelhantes. Os elementos da família 2A, todos possuem também. Então, por exemplo, aqui, já que essa cor está mais visível aqui, né? Está mais claro para a gente enxergar. O elemento N possui propriedade química semelhante com P, com AS, porque todos estão na família 5A. O mesmo acontece com os elementos da família 6A, ó. O oxigênio possui propriedade química semelhante com enxofre, com selênio, com telúrio, etc. Certo? Agora o N não possui propriedade semelhante com o oxigênio, o nitrogênio, ó. E o nitrogênio não possui, mesmo estando próximos um do outro, mas eles não estão na mesma família. Eles estão no mesmo período. E para possuir propriedade química semelhante, precisa estar necessariamente na mesma família. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso exercício, nós temos aqui alguns elementos, ó. Certo? E vamos ver quais são aqueles que estão na mesma família. Eu tenho aqui o Na. O Na é aqui da família 1A. Além do Na da família 1A, tem mais algum outro da família A? Tem aqui o K, ó. O K também é aqui, ó. Na e K estão na mesma família. Tem o K. Temos aqui o Rb.
O RB é o rubídio, está aqui também na família 1A, certo? Então, esses três aqui, ó, Na, K e RB, todos eles estão na família 1A. Então, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Pode observar que o alumínio, o cálcio, o ferro e o silício, todos pertencem a outras famílias. Nenhum aqui pertence à mesma família, tá certo? Então, esses três são aqueles que possuem propriedades químicas semelhantes porque estão na mesma família, tá certo? Próximo exercício. Um elemento cuja configuração eletrônica tá aqui a configuração, ó, pertence à família dos. Então, ele deu a configuração e quer que a gente encontre a família desse elemento, tá certo? Então, a gente precisa encontrar o elemento. Então, como que eu vou encontrar o elemento aqui? Eu posso encontrar a família do elemento. Primeiro, eu posso observar só a última camada. A última camada aqui é a maior, é a camada 3 aqui, ó, 3 e 3. Certo? Aí eu conto os elétrons que estão em cima, 2 e 5. 2 e 5 é 7. Então, eu já descobri que esse elemento está na família 7A. Porque quem tem 7 na última camada, a gente aprendeu que a família indica o número de elétrons da última camada. Então, esse elemento possui aqui, ó, e está localizado na família 7. Porém, eu quero encontrar o elemento. Então, veja só. Eu vou contar aqui todos os elétrons do elemento. Aí eu vou descobrir o número atômico e sei quem é o elemento. Então, aqui, ó, 2, 4, 10, 12 e 17. Então, 17 é quem? Está aqui, ó, 17. Número atômico 17 é o elemento Cl, é o cloro. Tá certo? Que exatamente está na família 7A. Então, é o cloro. Ok? Então, voltando aqui ao exercício, né? Esse elemento com essa configuração pertence à família dos... Se é a família 7A, que família é essa? Halogênios. Então, vamos colocar aqui, ó, halogênios. Então, veja só. Você observando a última camada do elemento, você descobre qual é a família. Você conta a quantidade de elétrons da última camada e aquela quantidade já indica o número da família. Agora, isso só para os elementos da família A, viu, gente? Para as famílias B, não segue essa regularidade. Agora, para você descobrir qual é o elemento, e aqui agora vale tanto para os elementos da família A quanto da família B, é só contar os elétrons que tem em cima, porque a quantidade de elétrons será o mesmo valor do número atômico. Então, aqui nós contamos, ó, 2, 4, 10, 12 e 17. Aí é só eu olhar quem tem número atômico 17, é o cloro, eu descubro quem é o elemento. Tranquilo? Vamos agora para o exercício 5. Coloque os elementos abaixo em ordem crescente de raio atômico. Raio atômico é o tamanho do átomo, nós vimos isso aí. Se vocês observarem aqui os nossos elementos, são os elementos da família 1A. 1A, todos da família 1A. Então nós aprendemos o quê? Que o raio aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque à medida que vai descendo numa família, vai aumentando o número de camadas. Aí aumenta também o raio atômico, tá certo? Então é só pegar esses elementos aqui e organizar eles de cima para baixo, porque ele quer na ordem crescente. Tá certo? Então, quem vem primeiro aqui? Aqui nós temos o Li que vem primeiro, ó. Então, a ordem correta é Li. Depois do Li vem o Na, aqui olhando na tabela periódica. O Na, que está cá no final, deveria vir em segundo lugar. Na. Depois do Na vem o K. O K está aqui em primeiro, né? Deve vir em terceiro. Depois do K vem o RB. Está aqui o RB. Vem em quarto. RB. E depois vem o CS. O CS está aqui em penúltimo lugar. Ele vem aqui em último. Então, observe que nós arrumamos os elementos aqui de cima para baixo. Ou seja, na ordem crescente de raio atômico. É o que ele está querendo aqui. Tá certo? Exercício 6. Qual dos elementos abaixo possui maior volume atômico, maior densidade, maior energia de ionização e maior ponto de fusão? Aqui são 4 perguntas em uma, né? Então, primeiro, maior volume atômico. Né? Então, nós temos aqui os elementos B, Al, Ga, In e Tl. Então, eu vou localizar esses elementos aqui, né, para a gente ver. Nós temos aqui o B, o elemento B está aqui, ó. O elemento B, eu vou dobrar aqui a folha para vocês enxergarem o exercício, para facilitar para a gente. Então tá aqui, ó. Pronto. O elemento B está aqui. Aqui está o elemento B. O elemento Al está aqui. O elemento Ga está aqui. E N e o tálio, né? Índio e tálio. Então todos pertencem à família 3A, ok? Então nós aprendemos o quê? Que o volume, eu vou até projetar novamente para vocês aqui a tabelinha de volume atômico. Aprendemos que o volume nessa região aqui, ó, é exatamente onde estão esses elementos, ó.
eles aumentam nas famílias de cima para baixo. De cima para baixo. Então, a ordem aqui, ó, é de cima para baixo. Então, quem é que está mais embaixo dos elementos que estão aqui é o TL. Então, maior volume aqui, ó, maior volume atômico, ó, é o TL, que é o tálio, tá certo? Agora, maior densidade. A densidade nós aprendemos que é o ósmio. Vou projetar para vocês aí, ó, o ósmio é o elemento mais denso. Então, quanto mais se aproxima do ósmio, mais denso o elemento é. Então, nas famílias de cima para baixo, nos períodos das extremidades para o centro. Então, vamos lá, desses elementos aqui, né, já que o ósmio está aqui, então quem está mais próximo dele, descendo aqui na família, o tálio fica mais próximo, porque a densidade aumenta nas famílias de cima para baixo. Então, é o tálio também. Então, densidade é o tálio também, ok? Aí depois vamos aqui. Maior energia de ionização. A energia de ionização, vou projetar para vocês de novo, né? A energia de ionização está aqui, ó, aumenta de baixo para cima nas famílias, já que os elementos aqui do nosso exercício, né, tá na mesma família. Então aumenta de baixo para cima, tá certo? Então se aumenta de baixo para cima, quem tem maior energia é quem está mais em cima. No caso aqui é o B, o elemento B. Então dos que vieram aqui, ó, é o elemento B. Então energia, ionização, o elemento B. Agora aqui, ó, maior ponto de fusão. Ponto de fusão, nós vimos aqui, vou projetar para vocês a tabelinha. O ponto de fusão aumenta de cima para baixo, né? E das extremidades para o centro. Como o nosso caso aqui do exercício é numa mesma família, então é na vertical, de cima para baixo, tá certo? A exceção aqui é as duas famílias 1A e 2A, que é de baixo para cima. Mas os elementos do exercício estão aqui nessa região, que é exatamente essa região aqui, ó, que é de cima para baixo. Então, de cima para baixo, né, quem está mais embaixo é o tálio. Ele está mais próximo do W, né, que é o elemento referência, que é o tungstênio. Então, o tálio, né, então está aqui ponto de fusão, é o tálio também. Pronto, gente. Agora vamos para o último exercício. Aqui, ó. Analisa os átomos A e B. Tá aqui A e B. E nós vamos julgar aqui as alternativas e marcar a correta, né? São metais. Então, observe que aqui eu tenho os elementos A e B. Eu tenho aqui as camadas, ó, eletrônicas, né? Nomeada pelas letras, ó, KLM, KL. E tem a quantidade de elétrons de cada camada. Lembrando que a última camada é essa camada aqui de fora, ó, a última de cada elemento. Então, são metais. A gente aprendeu que os metais, uma das características dos metais é que eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada. Aqui, esse elemento A tem 7 e o elemento B também tem 7. Quem possui de 4 a 7 são os ametais. Então, aqui não é metal, tá certo? Letra B. Possui o mesmo número de prótons? Não, aqui nós temos os elétrons, né, que é a mesma quantidade de prótons. Então, aqui nós temos 2, 8, 10, 17 elétrons, 17 prótons também. Aqui nós temos 9 elétrons, 9 prótons também. Então, não são, né? Não possui o mesmo número de prótons. Letra C. Pertence ao mesmo período? Lembra que eu falei que o período indica a quantidade de camadas? Se o elemento está no período 2, tem 2 camadas. Período 3 tem 3 camadas. Então, o primeiro elemento, o elemento A, tem 3 camadas. Ele está no período 3. Já o elemento B tem 2 camadas. Ele está no período 2. Então, não pertence ao mesmo período. Letra D. Apresentam o mesmo raio atômico? Observe que não. Se um elemento tem 2 camadas, igual ao elemento B, e o elemento A tem 3, é claro que o elemento A é maior do que o elemento B. Tá certo? Então, aqui o raio dos dois são diferentes, certo? E letra E, pertence à mesma família. Lembra que nós falamos que a família indica a quantidade de elétrons da última camada? Se o elemento está na família 1A, significa que tem um elétron na última camada. Família 2A tem 2 elétrons. Família 3A, 3 elétrons e assim por diante. Então, se o elemento A tem 7 elétrons na última camada, e o elemento B também tem 7 elétrons na última camada, significa que ambos pertencem à família 7A. Então, de fato, eles pertencem à mesma família. Letra E é a letra correta. Tá certo, pessoal? Assim chegamos ao final do nosso estudo da tabela periódica. E até a próxima. Um abraço a todos.